Nesta quinta e última aula da terceira semana, nós vamos ver a última parte de exemplos de integração por substituição. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente não vai conseguir resolver da mesma forma que nos casos anteriores, onde a gente pegava quem estava dentro da raiz para chamar de u. Nesse caso aqui, nós vamos precisar chamar de u toda essa raiz aqui. Então, nós vamos falar que u é igual a raiz quadrada de 1 mais x. Por que essa diferença, né? Por que nesse caso aqui não dá certo chamar de u apenas quem está dentro da raiz? Porque do lado de fora nós temos aqui o x ao quadrado, e antes, né, nós sempre tínhamos que o x que estava aqui fora da raiz, ele tinha 1 grau menor do que o x daqui de dentro da raiz, o que não acontece nesse caso. Então nós vamos ter que partir para essa técnica diferente, onde o u vai ser toda essa raiz. Então, se u é raiz de 1 mais x, eu posso elevar ambos os membros aqui ao quadrado, né? Esse quadrado aqui, ele elimina com esse 2. Então, vou ter que u ao quadrado é igual a 1 mais x. Se eu isolo o x aqui, então o x é igual a u ao quadrado menos 1. E o dx, ele vai ser 2u du. Bom, então já sei quem é o u ao quadrado, já sei quem é o x, sei quem é o dx. Então vamos fazer a substituição aqui agora. Então eu tenho, isso aqui é igual a integral de x ao quadrado. Se x é u ao quadrado menos 1, então vai ficar u ao quadrado menos 1 ao quadrado, vezes, isso aqui é u. Raiz de 1 mais x era o nosso u original lá. Ó. Então, isso aqui é u. Vezes o dx é quem? 2u du. Então, vezes 2u du. Que é igual a integral de, fazendo esse termo aqui ao quadrado, u ao quadrado vai dar u à quarta. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai dar mais 2u, ou melhor, menos 2u, né? Menos 2u ao quadrado, mais 1, vezes 2u ao quadrado. Deu, que é igual a integral de 2u ao quadrado vezes u à quarta, 2u à sexta, menos 2u ao quadrado vezes 2u ao quadrado, 4u à quarta, mais 1 vezes 2u ao quadrado, 2u ao quadrado. Deu, que é igual. Bom, agora é resolver cada uma dessas integrais, né? Então vai ficar 2 vezes integral de u à sexta, eu aplico essa fórmula aqui, vai ficar u à sétima sobre 7, menos 4 vezes integral de u à quarta, é u a 5 sobre 5, mais integral de u ao quadrado, é u ao cubo sobre 3, mais a constante. Então, a integral está resolvida, porém, meu resultado está dependendo da variável u. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa função, substituindo agora, no lugar do u, por raiz quadrada de 1 mais x. Então, vai ficar 2 sobre 7 vezes
a raiz quadrada de 1 mais x elevado à sétima menos 4 sobre 5 vezes a raiz quadrada de 1 mais x elevado à quinta mais 2 sobre 3 vezes a raiz quadrada de 1 mais x elevado ao cubo, mais a constante. Agora aqui a gente pode, para simplificar um pouco essa expressão, a gente pode escrever o seguinte. Se eu tiver aqui, ó, raiz quadrada de a elevado, por exemplo, ao cubo, eu posso falar que isso aqui é raiz quadrada de a ao quadrado vezes raiz de a. E esse quadrado aqui, ó, ele se anula com essa raiz. E sobraria aqui a raiz de a. Então, posso fazer isso aqui para todas essas expressões. Se for o 3, né, então vai ficar a raiz de a. Se for raiz de a à quinta, vai ficar a ao quadrado, raiz de a. E se for raiz de a à sétima, vai ficar a ao cubo, raiz de a. Então, para essa expressão toda aqui, né, vai ficar 2 sobre 7 vezes 1 mais x elevado ao cubo, vezes a raiz de 1 mais x, menos 4 sobre 5 vezes 1 mais x elevado ao quadrado, raiz de 1 mais x, mais 2 sobre 3 vezes 1 mais x vezes a raiz de 1 mais x, mais a constante. Então, esse aqui é o resultado procurado. Nesse outro exemplo, eu quero calcular a integral de seno ao quadrado de x dx. Observar, né, que eu não consigo resolver essa integral direto, apenas aplicando as fórmulas lá da tabela. Eu vou ter que fazer alguma coisa para resolver isso aqui. Eu não consigo encontrar alguém aqui direto nessa função também para chamar de u, de modo que a derivada dessa função também esteja aqui. Então, nesse caso, o que eu vou precisar fazer é, antes de resolver a integral, usar uma identidade trigonométrica para transformar essa função aqui numa outra função, né, com uma outra aparência, e para depois, então, resolver a integral dessa outra função. Bom, essas identidades trigonométricas estão todas aí na tabela também, naquela parte final da tabela. Então, nesse caso aqui, eu vou usar a identidade trigonométrica de número 19, onde ela diz que seno ao quadrado de u é meio vezes 1 menos o cosseno de 2u. Bom, então, substituindo, né, seno ao quadrado de u por isso aqui, eu vou ter integral de meio vezes 1 menos cosseno de 2x dx. No lugar de seno ao quadrado de x, eu substituí por essa parte daqui. Bom, isso aqui eu posso fazer o que agora? Eu posso transformar isso aqui em duas integrais, onde a primeira vai integrar esse 1 multiplicado por meio, e a segunda vai integrar menos cosseno de 2x multiplicado por meio. Então, posso fazer isso aqui como duas integrais, né? Integral de, vai ficar então meio, integral de 1 vezes dx, integral de dx, menos, estou passando para fora da integral, esse meio também, então menos meio,
integral de cosseno de 2x dx. Bom, meio integral de dx, então vai ser meio x menos meio vezes. Agora, essa integral de cosseno de 2x, para não ter que ficar escrevendo toda essa parte aqui novamente, eu vou resolver ela aqui numa parte separada. Depois é só multiplicar aqui por esse menos meio. Então, integral de cosseno de 2x dx. Para resolver essa integral, eu vou chamar o 2x de u. Então, o 2x, né? Então, o du vai ser 2 dx. Como eu não tenho 2 dx ali, eu vou passar o 2 para debaixo do u. Então, du sobre 2 é igual a dx, que é, então, igual a integral do cosseno de 2x, cosseno de u, vezes du sobre 2. Pego esse meio, passo para fora da integral. Então, eu vou ter aqui meio integral do cosseno de u du. Essa integral de cosseno de u du é seno de u mais c. Então, isso aqui é meio vezes o seno de u mais a constante. Observem que aqui eu já tinha um menos meio. E surgiu um novo meio aqui ao resolver a integral. Então, vai ter aqui, ó, vezes meio seno de u mais a constante. Poderia ter aqui também, antes de passar esse seno de u para cá, eu já poderia ter substituído aqui, né, esse u que vale 2x. Então, poderia ter feito aqui, ó, meio seno de 2x mais c. E aqui já vem, então, o 2x. Ó. Bom, então o resultado aí da nossa integral vai ser o quê? Ó? Vai ser meio x menos 1 sobre 4 seno de 2x mais a constante. Esse aí é o resultado que nós encontramos. E por último, nesse último exemplo aqui, eu quero calcular a integral de dx sobre x ao quadrado mais 6x mais 13 dx. Se vocês procurarem aí na tabela, né, vocês vão ver que não tem nenhuma integral que me dá o resultado disso aqui de imediato. Mas tem algo do tipo du sobre a ao quadrado, esse a seria uma constante qualquer, né, mais uma função u ao quadrado. Então, será que eu consigo transformar essa integral aqui em uma integral desse tipo? Porque se eu conseguir, né, eu vou saber que o resultado dela é isso aqui. Bom, se vocês observarem, das integrais que tem lá, a mais próxima dessa aqui é realmente essa integral de número 17. Então vamos ver o que eu posso fazer nessa integral para chegar em algo parecido com esse. O que a gente vai fazer aqui, na verdade, é o que a gente chama de completar o quadrado. Nós sabemos que, ao completar o quadrado, né, eu quero obter uma expressão do tipo x mais a ao quadrado. Eu sei que aqui é x, né, porque aqui é só x ao quadrado, não tem nenhuma constante multiplicando ali o x. E quando eu resolvo isso aqui, ó, quando eu faço x mais a ao quadrado, eu tenho o quadrado do primeiro, como aqui é mais, então vai ficar mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, então 2ax mais o quadrado do segundo, mais a ao quadrado. Então, pensando nessa expressão aqui, o que eu teria? X ao quadrado mais 6x mais 13 vai ser
x ao quadrado mais esse 6x, para escrever na forma 2a vezes x, ele vai ser 2 vezes 3 vezes x, mais a ao quadrado. Esse a é esse mesmo 3 aqui, ó. Então, mais 3 ao quadrado. Como aqui era mais 13, falta quanto aqui? Se eu já somei 3 ao quadrado, falta quanto para dar 13? Falta 4, né? Então, aqui eu vou ter, ó, que essa parte daqui pode ser escrita como x mais 3. Elevo isso ao quadrado, baseado nessa primeira parte daqui, né? Mais 4, posso falar que é 2 ao quadrado. E observem, né, que com isso eu transformei essa parte do denominador aqui da minha fração em algo desse tipo, onde o u vai ser x mais 3 e o a é 2. Então, essa fração pode ser reescrita como... Aqui ficou um erro aqui de digitação, né? Seria só aquele dx lá de cima, não tem esse dx aqui não. Então, ficaria aqui dx sobre x mais 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Só observar aqui que a ordem que eu escrevi aqui está diferente da ordem aqui, né? O a é a constante e o u é a função. Então, o a é 2 e o u é x mais 3. E fazendo aqui agora, então, a mudança de variável, passando para u, né? Então, vou chamar aqui de u o x mais 3. O du vai ser dx. E fazendo aqui a substituição, então vai ficar a integral de du sobre u ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aplicando a fórmula, né, isso aqui vai ficar, como o a, nesse caso, vale 2, então vai ficar 1 sobre 2, arco tangente de u sobre 2. O u é x mais 3. Então, x mais 3 sobre 2, mais a constante. Então, esse aqui é o resultado aí que a gente estava buscando. Bom, com isso a gente termina as aulas dessa terceira semana e voltamos aí na semana seguinte com uma outra técnica de integração.